Está valendo! Eu já tô ao vivo, né? Daniel Dias da Silva! Deixa ele entrar primeiro na live. Visualizar. É bom tu esperar um pouquinho. Fazer transmitir. Eu já vou botar de cara aqui. Aceita. Aí, garoto! Olha, o primeiro que apareceu, ó, meu filhão aí, rapaz. Ai, tô! Que saudade! E minha sobrinha, que vai me dar um sobrinho neto, viu? Dona Olha Brena aí só. vai me dar um sobrinho neto agora. Carol, olha, essa galera chegando. Mas o melhor de tudo é ficar escutando a voz da Manu te dando orientação. Pô, mas assim, a Manu aqui perto eu fico muito inseguro. Aí ela está de camisola e faltando 1 minuto para começar a live, ela dizia, eu devia me vestir, né? Eu disse, tu tá chegando nessa conclusão agora? É, mas é melhor, boa noite. Fica meio Lombardi aquela voz assim, orientando, né? É um ponto sem ponto, né? É quase uma entidade aqui do meu lado. É... Mas vamos lá que a gente tem tempo, a gente tem 1 hora para conversar. Tem 1 hora, né? É. Danielzinho, é o seguinte, eu vou começar aqui, enquanto o povo chega, apresentando você aqui ao nosso dileto público. Oi, O Heitor tá Natal, né? E eu queria dizer aí a quem tá chegando, muito obrigado, que o nosso convidado de hoje aqui dos estúdios Nababeço da Mobilete Pictures é o Daniel Dias da Silva. Como eu falei no videozinho de chamada, é um homem de talentos renascentistas, ator, diretor, tradutor. Ele é formado, por incrível que pareça, em Direito na UFC, onde eu tive a honra de conhecê-lo. Também é formado no curso de Arte Dramática da UFC também. Tem diversos cursos na área, no Instituto Dragão do Mar. Aqui no Ceará, quando ele ainda andava na terrinha, participou de várias peças, entre elas Jacques e Seu Amo, de Milan Kundera, Viúva, Porém Honesta, que é a peça de formatura lá do CAD, né? Na verdade era a peça de formatura de uma turma, mas não da minha turma. Eu entrei de enxerido, eu entrei porque uma pessoa saiu e eu acabei entrando. Ou seja, eu fiz a peça de formação do CAD antes de ter feito o CAD. A minha peça de formação do CAD foi o Jacques e Seu Amo, do Milan Kundera. Eu lembro demais dessa peça aqui e fiquei muito surpresa, porque é uma peça do Nelson Rodrigues fazendo humor, né? Assim, é pouco comum. Vamos lá. Exatamente. Como autor, estreia brilhantemente com Europa, França e Bahia. Foi prêmio do projeto Encenação e foi inclusive adaptado para vídeo, né? Pelo Glauber Filho, não é isso? Exatamente. Também autor de peças como A Terra é Azul e Eu Sou Mais 500, que são peças que rodaram todo o país dentro do projeto O Teatro Vai à Escola, né? E aí em 98 ele muda de ares, vai para o Rio de Janeiro, né? E ali começa uma próspera carreira de diretor, começa como assistente de direção em espetáculos como Dois na Gangorra, O Último Bolero, Fica Comigo Esta Noite, A Luta Secreta de Maria da Encarnação, que é o último texto de Gianfrancesco Guarnieri, Anjo de Cara Suja, diretor assistente da peça Achadas e Perdidas, de Maite Proença, e viajou com uma turnê, inclusive para Portugal, não é isso, Daniel? Portugal e Alemanha. E a Alemanha durante a Copa. Durante a Copa. Ô, inveja. E aí, vamos lá, assinou a direção de peças como Cara Tapa, Os Pândegos, A Moratória e Depois Daquele Beijo. Em 2007 foi um dos diretores convidados para o projeto. Como é? Depois daquele baile. Depois daquele baile. É porque eu estou lendo ruim. Exatamente. Em 2007 foi um dos diretores convidados para o projeto Novos Talentos, iniciativa do Sesc do Rio de Janeiro, onde dirigiu a comédia Amiga para Essas Coisas.
Como ator, esteve no elenco de Com a Pulga Atrás da Orelha, de Feydeau. Os 10, se eu pronuncio essa? Seria Feydeau. É. Feydeau. O Santo Parto, de Lauro César Muniz. A Vida Não Vale um Passado, de 77. Eu adorei esse título. Maravilhoso. Sopro de Vida, texto da Clarice Lispector, com direção de Roberto Bom Tempo. Espetáculo financiado pelo prêmio Miriam Muniz de Teatro. Em 2008, a convite da Secretaria de Estado da Cultura da FUNAG, assumiu a direção do Teatro João Caetano, né? E aí passou aí pelas agruras de ser gestor. Exatamente. E aí, Danielzinho, aqui foi a pesquisa, depois eu fui me lembrando das peças que algumas eu assisti e outras eu não tive o prazer, que você atuou como diretor, como autor, ou como ator, entre elas o Esse Vazio, que foi inclusive uma peça feita com aquele financiamento coletivo, não é isso? Exatamente, exatamente. O Segue o Louco, que meu filhão aí, Heitor, assistiu lá no Rio de Janeiro, e que me surpreendeu, porque ele ficou preso do começo ao fim, a peça, né? Aí vai o Príncipe, Poeira e Flor do Coração, Acabou o Pó, Boi da Cara Preta, Feiona e a Princesa Lindona, O Princípio de Arquimedes, não é isso? E está agora na direção do Na Hora do Adeus, não é isso, Daniel? Exatamente. Na Hora do Adeus é uma peça que estava em cartaz nos teatros já há 1 ano e meio, 2 anos, e aí com a pandemia a gente fez uma versão online. Aí então está fazendo uma temporada online, bem diferente, obviamente, do que a gente vinha fazendo no teatro, mas foi a possibilidade que os atores me jogaram essa ideia da gente continuar com a peça em cartaz, e aí tá com essa temporada online através do Instagram. Daniel, explica aí como é que a pessoa assiste essa peça. Eu vi que ainda tem apresentações agora pro dia 23 e pro dia 30, salvo engano ainda, né? Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu dar um abraço, um oi geral para todo mundo, os amigos que estão por aí. Lázaro, Carol, Juliano, todo mundo, Manu, Heitor. Bom, Na Hora do Adeus, como eu falei, foi uma peça que a gente estava em cartaz, estava rodando, enfim, é uma peça muito bonita e muito simples também, e fala sobre um casal que se reencontra e vai discutindo um pouco a sua relação. Só que através dessa conversa você vai descobrindo algumas questões relativas à relação deles, e fala sobre depressão, fala sobre suicídio, são temas muito sensíveis. E os atores, o Marcos Tardim e a Kenny Albert, eles têm esse projeto, já estava circulando há um tempo, e eles resolveram, com a pandemia, impossibilitados de continuar com a peça, surgiu a ideia de Dani, oi Dani também, senão ela fica chateada. Manu Falabella. Manu Falabella está da Argentina, meu amigo argentino está aqui com nós outros. Bem-vinda. Maurícia. Gente, se eu for falar todo mundo, a gente não conversa, mas um beijo. Mas enfim, então a gente resolveu levar para o campo do Instagram, como uma forma de democratizar, né, de dar mais possibilidade para as pessoas assistirem. A gente adaptou, eliminamos algumas questões, demos uma ajeitada ali para manter a linha do espetáculo. E as pessoas podem assistir através dos perfis dos próprios atores. Mas quem tiver curiosidade pode ir no perfil da peça, @peça na hora do adeus, né? Peca, peça na hora do adeus, que vai ter as informações. E aí, eles já fizeram uma primeira temporada, estão fazendo uma segunda, e dessa segunda temporada tem mais 2 sessões, que é os domingos, 19 horas. Então, o próximo domingo e o outro domingo, às 19 horas. E é bem bacana, porque a gente tem tido um resultado muito interessante, Marcelinho, assim. Foi uma coisa que a gente fez meio de supetão, na preocupação, né, de manter o espetáculo vivo, de se manter em atividade, mas a gente tem tido um retorno super bacana, assim. Tem pessoas do Brasil inteiro assistindo, tem pessoas fora do país que assistem, e como é uma peça que fala sobre esses temas, sobre solidão, sobre depressão, nesse momento em especial, a peça ganhou uma outra dimensão, né? E é bacana porque, como a gente não tem cenário,
né? Não tem cenografia, a gente não tem os recursos que normalmente a gente teria no palco. São os 2 atores, cada um na sua casa, transmitindo ao vivo, mas como se estivessem presentes juntos. A peça acabou ganhando uma potência maior. É muito interessante, porque o texto acabou sendo mais valorizado, né? E exatamente como a gente está aqui, só que na horizontal, então, mas digamos assim, o campo visual é exatamente esse, né? Então você recriar neste pequeno campo visual todas as possibilidades de interpretação e de criação de um universo que você não está vendo, né, por fora, tornou um grande desafio, né? Mas o texto permanece e é bem interessante. A gente tem tido retornos emocionados até de pessoas que às vezes no isolamento não tem tido a possibilidade de ter acesso à cultura, ter acesso a teatro. A gente teve possibilidade de conhecer pessoas que nunca foram ao teatro, estavam vendo peça pela primeira vez através da gente e através dessa ferramenta. Então acaba sendo muito bacana pra gente, né? Muito engrandecedor. E a gente vai aprendendo todos os dias. E aí eles fazem a peça tem menos de 1 hora, porque cabe exatamente nesse tempo do Instagram. Em seguida, eles abrem uma nova live, porque aí eles têm um bate-papo, que era uma coisa que eles faziam no teatro. Sensacional. Né? Como o teatro já tinha isso, a gente já tinha essa coisa de discutir, de conversar com as pessoas presentes, que também já era muito enriquecedor, eles resolveram manter. E uma coisa... Eu tinha separado essa pergunta para ti, Daniel, porque justamente assim, quando a gente vai a uma peça de teatro no teatro, né, quando termina ali, o ator tá aquela aflição de tentar dar o máximo de atenção a todo mundo, assim, às vezes o tempo é curto e ele fica com, né, não consegue, até a troca é muito mais a posteriori, né? Com esse novo formato, não, né? Você permite imediatamente uma interação, uma troca, né? Me parece que é assim, é isso mesmo? Você sentiu essa diferença? Depende do projeto, né? No caso da gente, o que é que a gente faz? Para evitar ter interferência, por exemplo, dos comentários, a gente elimina os comentários durante a apresentação. Então, a única interação que existe são os coraçõezinhos que vão subindo, né? Que pra gente é meio como um aplauso, né? Como um elogio, como emoção ali. E aí a gente abriu essa possibilidade também, não só para manter o hábito que tinha no palco, mas também justamente para ter essa interação, né? Esse momento de troca. E é bacana porque é exatamente a possibilidade que a gente tem de ter esse retorno, né? Das pessoas comentarem o que elas gostaram, né? Como bateu, né? Enfim, normalmente são comentários muito positivos. Mas isso interfere, esses comentários, esse retorno interfere nos rumos futuros, ou na tua direção? E eu vou aproveitar aqui a pergunta assim, é muito diferente a direção numa plataforma dessa do que é no palco? O quão diferente é isso? Olha, é bem diferente. A gente, claro, depende muito de cada processo, né? No caso deles, e um deles entrou por aí, que eu vi que o perfil da peça está online. Não sei se é o Marcos ou se é a Kenny. Mas uma coisa que aconteceu que foi bem interessante, assim, a gente não tem, por exemplo, como eles estavam utilizando a ferramenta do Instagram, eu não tinha aquela possibilidade do ensaio, de eu interferir diretamente no ensaio. É a Kenny, é a atriz da peça, está aí online com a gente, no perfil da peça. Então, o que acontecia? Eu tinha que ver a peça inteira, eles fazer as minhas anotações, para depois a gente abrir um bate-papo interno no WhatsApp, para daí eu passar as minhas impressões. E aí eles iam trabalhando isso durante alguns dias, eles são muito dedicados, muito empenhados, então em vários momentos eles trabalharam sozinhos, e aí depois a gente marcava um outro dia, aí eu via de novo, via aquilo que eu tinha sugerido, se tinha alterado, e a troca com o público, nesse caso a gente não tem tido muita a percepção de alteração por conta dos comentários, mas a gente está sempre em movimento. Né? Às vezes eu percebo coisas, às vezes eles trazem elementos novos, né? Tem dias que eles estão mais emocionados, tem dias que eles estão mais técnicos, né? Porque agora eles já estão dominando a ferramenta. O começo foi meio, né, um susto, assim. E o curioso é que eu não estou fazendo nenhuma peça como ator,
né? Mas eles e outros colegas que têm feito peças como atores têm falado uma coisa muito interessante, que a emoção de estar fazendo, mesmo quando você está isolado, é exatamente a mesma. Né? Aquela questão de você estar ali, porque você acaba, uma coisa que a gente tem comentado muito, a gente tem voltado um pouco a uma coisa que a gente aprende lá atrás no teatro, que é aprender a ouvir. Porque a gente é obrigado a ouvir o outro antes de responder. Né? Tô vendo. Não é só pochar, que tem a passagem escondida. Daniel, a Gerícia fez aí um comentário que eu achei extremamente pertinente. Aliás, Gerícia, brigadíssimo pela força. Eu sempre troco uma ideia com a Gerícia, que ela é especialista, e ela ajudou a divulgar aqui essa live. Ela falou sobre a possibilidade desse meio trazer novos públicos. Você já, de alguma forma, adiantou, né? Gente que não tinha tido a oportunidade de ir ao teatro até então. Fala aí um pouquinho sobre essa questão da universalidade do teatro permitida pela plataforma. É curioso, porque assim, às vezes você não está pensando no público externo, mas acaba que ele vem. A gente na peça Na Hora da Deus, a gente teve gente assistindo de Israel, gente assistindo do Uruguai, né? Bem interessante, assim. E aí você acaba tendo um diálogo com outros públicos, né? E no caso, como a gente está através do Instagram, normalmente a gente acaba chegando a rincões, a cidades que normalmente a peça nem iria, talvez, por uma questão de logística nossa mesmo, né? Então a gente tem aquela pessoa do interior de Minas que é apaixonada por teatro, mas às vezes não tem um teatro na cidade que a pessoa mora, né? Então esse diálogo acaba sendo bem interessante, bem rico. E eu acho que isso está sendo muito discutido no meio da gente, né? Até que ponto essas ferramentas e essas experiências elas vão ficar ou não. Porque é óbvio que a gente está vindo numa questão da necessidade de se colocar, né, de se apresentar. Mas eu acho que, de alguma maneira, isso vai acabar sendo absorvido, sabe? Nem que seja como experiência mesmo. Então amanhã, não sei se vai ser assim, mas amanhã eu posso, por exemplo, antes de ter a estreia da minha peça, eu posso fazer um ensaio aberto, né, via ferramentas, por exemplo, é uma possibilidade para algumas pessoas. Ou então você pode estar em cartaz terças e quartas, e quintas e sextas você está em cartaz online, né? Isso acaba ampliando um pouco as possibilidades. Eu acho que a gente vai acabar absorvendo isso. Eu até ia te perguntar, você que é um cara que tem experiência nos 3 principais meios até então, né? Assim, muito mais de teatro, mas também fez um pouco de cinema, um pouco de TV e tal. Você acha que esse novo caminho é só uma outra forma de entregar o texto do teatro? É um teatro embrulhado de outro modo? Ou é um novo filão que surgiu, um novo caminho? Porque, antes de te responder, eu estava pesquisando aqui, tem muita peça online acontecendo, né? E algumas, inclusive, de forma muito curiosa, permite que o público vá interagindo com os atores não tem um texto fechado e vai atuando de acordo com a resposta do público. Aí eu te pergunto, caminha mais em que sentido ou não dá para cravar ainda? Não dá para cravar ainda. Eu acho que depende muito do tipo de processo, do tipo de proposta que cada um tem. Você tem, por exemplo, a peça do Grupo Armazém, que é um grupo dos mais importantes grupos de teatros do Brasil, né? Acho que o título é Parece Loucura, mas há Método. É o título do eu vi aqui. Estava em cartaz agora em agosto, se eu soubesse, tinha assistido, já saiu aqui. Mas deve voltar, porque é muito bom. E eles estavam fazendo um esquema que era o seguinte, eram vários atores, né, com opção do tipo, sei lá, eu faço, a minha cena é uma cena do Shakespeare, do Hamlet, e o outro faz uma cena de tal peça. Enfim, a ideia era essa, vários atores fazendo cenas meio soltas. Só que começa com o público decidindo quem vai sair de cara. Ou seja, de todos aqueles atores, alguém de cara vai sair. O público elege quem vai sair, né? Ou seja, a pessoa nem chega a apresentar a sua cena. E aí isso vira, depois são sorteadas as duplas, e aí de cada dupla é como se fosse um reality teatral, sabe? Um reality teatral, assim. E aí eles vão até que resta o último, e o último é o vencedor. Então é uma proposta. Que legal. Eu vi uma experiência outro dia, que também já acabou,
com o Silvério Pereira, por exemplo, que também fez uma adaptação de um espetáculo dele para o Instagram. Cara, o Silvério, ele fez miséria, né, nesse Instagram, porque ele fazia, sabe todas aquelas brincadeirinhas que você aperta e muda a cara, não sei o quê. Os filtros, né? Os filtros e tal. Cara, ele fazia isso de forma artística. Então ele mudava de personagem com filtro, sabe? Era muito interessante, muito interessante. Então, eu acho que cada um vai descobrindo as suas possibilidades, né? E hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu, da gente tentar desbravar ainda mais, porque existem tantos recursos, né? Porque as ferramentas, não o Instagram exatamente, mas as ferramentas, por exemplo, como o Zoom, né, o Google Meet, etc., que estão sendo utilizados também, são ferramentas que foram criadas para o ambiente organizacional, para a empresa, né, para reuniões. Reunião de trabalho. Exatamente, e agora a gente está pegando isso e subvertendo artisticamente. Então existem muitos recursos escondidos que às vezes você pode fazer e que acaba enriquecendo. E fora isso... Mudança de cenário, né? Mudança de cenário, você pode estar em qualquer lugar, né? Por exemplo, isso é um dos mais óbvios, né? Mas existe tanta coisa. Eu até recomendo para quem quiser e puder, chama-se A Frasqueira de Jaci. A Frasqueira de Jaci. Deu uma cortada aí. Que eu acho que meu celular tá chamando aqui. Eu não sei quem é. A Frasqueira de Jaci. Será que eu consigo voltar? Tô com medo. A Frasqueira de Jaci com Y. Tá no YouTube. É a adaptação de um espetáculo, não tá o espetáculo todo, mas do Grupo Carmim, lá do Rio Grande do Norte, que é um espetáculo maravilhoso. E eles fizeram uma adaptação de um trecho para o Sesc. O Sesc tem uma série chamada Sesc em Casa. Então, cara, assistam, para vocês verem que genial que é. De que forma que eles conseguiram trabalhar e retrabalhar, inclusive na questão tecnológica, para possibilitar artisticamente o espetáculo, sabe? Assim, aquela apresentação. Ressignificar artisticamente, né? Então é genial. Chama-se A Frasqueira de Jaci. Recomendo para quem puder, fica até o dia 31. O som estava meio ruim porque o telefone tocou e aí acho que interfere. Eu até tenho outros exemplos de peça aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa. Uma das vezes que eu te peguei para a Cristo, lhe interroguei com meus quase 15 mil perguntas sobre teatro, eu me lembro que uma das coisas que lhe preocupavam bastante é a falta de espaços públicos, né, para o teatro, né? E, inclusive, assim, até de certo modo, a concorrência com os stand-up, que assim, não precisa de cenário, não precisa de nada, e às vezes é muito lucrativo para casa e tal. Você acha que a existência dessas plataformas ajuda a democratizar isso? Porque permite, em tese, que você crie um teatro em qualquer lugar, assim? Você acha que ajuda nisso? Ou não tem como substituir de maneira nenhuma, vai ser complementar? Eu sei que a gente está fazendo exercício de futurologia aqui, mas é porque você é um trabalhador da área, é importante a tua visão. Eu acho sim, eu acho que são coisas que se complementam. A gente tá descobrindo, né, isso. Outro dia eu estava vendo uma live do Glauber, que você também entrevistou, né, mas eu estava vendo ele com o Fernando Meirelles. Antigamente, se você fazia vídeo, quem fazia vídeo era menosprezado, né, era rejeitado por quem fazia videomaker, né? Eram os videomakers, né? E aqui não era só um videomaker, né? E você vê como isso acabou sendo absorvido, né, com o tempo, porque hoje em dia você não faz mais, você não diferencia mais o que é vídeo, o que é cinema, né? Porque a qualidade do vídeo foi tão evoluindo de forma tão grande que hoje em dia praticamente tudo é vídeo. E de alguma maneira aquilo também servia para você exercitar a sua linguagem. Então acho que a gente está chegando nesse ponto também. A gente está exercitando, experimentando coisas, mas eu acho que isso jamais vai eliminar o prazer de você estar reunido com pessoas para escutar uma história ao vivo, né? A gente tem uma questão, o teatro é apenas uma evolução de um grupo de pessoas que se reuniam em torno da fogueira para contar histórias, né? Contar história.
para contar histórias, é isso. Então, esse desejo de se reunir em volta de uma fogueira e contar histórias, isso vai continuar. Assim como o cinema nunca vai morrer, ele pode mudar, evoluir, né? Até diminuir de tamanho, né? Ou até diminuir a proporção da tela e você ir pro streaming, mas eu acho que o cinema vai continuar existindo, assim como o teatro. Então, eu acho que talvez a gente esteja encontrando um caminho paralelo. Como eu falei, talvez você ter a possibilidade de estar em cartaz no teatro e você também estar em cartaz online. São experiências completamente diferentes, né? Mas de repente a gente vai chegar nesse ponto, né? E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, porque eu estava reparando que na peça lá que você está dirigindo, o público é chamado a contribuir de forma voluntária, né, com o valor que entender pertinente, através adorei o sitezinho Abacaxi, né, com cash, né? E as outras peças que eu estava vendo aqui, elas adotam sistemáticas diversas, né? Tem gente que parte para valores fixos, tem gente que você compra o ingresso e ele te disponibiliza o link, enfim. Então eu queria falar sobre dinheiro, porque mesmo online você precisa, para fazer qualquer tipo de produção cultural, precisa de dinheiro e precisa do estímulo também do artista ter o retorno, né? Claro que a gente se faz por amor, mas é preciso, de alguma forma, viabilizar economicamente. Como é que tu vê essa questão hoje em dia? Eu acho que é óbvio que a gente precisa entender também como monetizar o nosso trabalho dentro dessa nova realidade, né? Quando a gente começou com Na Hora da Deus, a gente foi um dos primeiros assim, a colocar uma temporada online. Então, a gente estava experimentando coisas. Então, a gente ficou nesse questionamento. É óbvio que todos nós queremos ser remunerados, precisamos ser remunerados. Mas, por outro lado, essa peça especialmente, ela tem um outro atrativo, que é esse da comunicação dessa mensagem que a peça deixa, sabe? De valorização da vida, né? de reforçar o seu... não se deixar render pela depressão, enfim. Então a gente entendeu que talvez a contribuição voluntária fosse a forma mais adequada, né? E a gente tem tido alguns retornos bacanas, assim, surpreendentes às vezes. Tem dias que o retorno talvez às vezes até maior do que determinadas sessões que a gente tenha tido. Mas, por outro lado, se a gente exige a contribuição antecipada como um ingresso, talvez a gente não estivesse alcançando as pessoas que a gente está alcançando, né? Então, a gente ficou nesse dilema também. E até que, principalmente, o Marcos e a Kenny, é o que ele está falando, se a gente fechar ingresso apenas à venda, para venda, talvez não chegue a todo mundo. Então, a gente optou por manter dessa forma. Então, se a pessoa puder, ela vai contribuir. Se ela não puder, ela vai assistir do mesmo jeito, né? Mas se a pessoa puder contribuir, também ela vai estar ajudando a peça a continuar. Então, mas existem outras peças que têm uma estrutura, inclusive tecnológica, muito mais complexa do que a gente. Tem mais gente envolvida. Então, existem espetáculos, por exemplo, como do Grupo Tapa de São Paulo, que eles precisam manter o espetáculo para poder manter a estrutura que eles têm em São Paulo, né? É a única forma de retorno que está tendo. Então, quer dizer, são situações diferentes. E aí, nesse caso, eles praticamente são obrigados, né? Tem que fazer dessa maneira. Você compra o ingresso, que é a forma que você tem de manter o depósito, onde eles guardam cenários, figurinos, ou pagar os atores que são contratados, enfim, né? Toda aquela estrutura. Então, a gente optou dessa maneira. Mas essa questão da monetização é um tema pertinente, necessário e permanente no meio da gente, justamente por conta disso. Todos nós precisamos sobreviver. Eu queria dizer para o público aqui que eu sou meio atroado, expressão de cearense para dizer que o cara não tem habilidade, né? Sou atroado com esse negócio de Instagram e tava parado aqui no comentário da Gerítsia e eu disse, meu Deus, ninguém tá fazendo comentário, mas não sei porquê. E aí passou aqui um bocado de pergunta. E Daniel, se tu puder ajudar pra gente fazer uma rodadazinha de retorno aí pra galera. Olha, eu tô tentando acompanhar mais ou menos aqui.
Mas eu acho que ele não deixou perguntas de fora, não. Teve muitos comentários e... A minha irmã me mandou mostrar minha caneca, que é a caneca do Mobilete Pixels, mas é só uma brincadeira caseira aqui. A Maurícia que perguntou sobre a trilha sonora, a Kenny respondeu no próprio comentário, né? Que a trilha, na verdade, é feita pelos próprios atores. Tem trilha, sim, são 2 musicazinhas, mas eles próprios que operam durante a apresentação. Adeline, prazer, meu tempo. Vamos lá. Vou mudar aqui um pouquinho do rumo da prosa, que a Angeli está sendo super citada hoje, mas que hoje ela fez um comentário que eu já vinha me perguntando, até tive aqui uma curiosidade, né? Nós somos colegas de faculdade, né? Temos a formação em Direito. E o pessoal da área jurídica, tem muita gente voltada, né? Muita gente artista. Eu até estava vendo aqui, né? O Caio Blá, Paulo Altran, Renato Aragão se formou. Renato Aragão se formou na nossa faculdade, lembra? Renato Aragão e tal. Tem a placa dele lá. Eu vou te perguntar assim, como é que tu saíste, como conta a tua história, né? Como é que você abandonou o projeto de veredar pela carreira jurídica e acabou nas artes cênicas? Assim, na verdade, o processo, que existe de conexão e o que de distância desses mundos aí? Na verdade, o processo não foi fugir do direito. Eu estava indo para o direito para fugir um pouquinho do teatro, que na verdade sempre era o que eu queria. Mas na hora da escolha, né, do vestibular, de qual curso fazer, eu falei, por via das dúvidas, na época o CAD não era curso superior, né? Era o único curso que tinha, mas era um curso de extensão da universidade. Então, eu optei por fazer um curso superior e achei que o direito seria o curso mais adequado. Eu acho... Sim, mano, eu estudava Direito. Meu amigo argentino está tentando entender. Vamos falar despacio, muito mais lento. Mas... o que acontece? Eu queria fazer teatro, né? Mas como o curso não era superior, era de extensão e os horários batiam, então eu fui para o direito. Eu acho que no final das contas tem muitas coisas semelhantes. É óbvio que a gente vai logo para a questão da teatralidade do direito, do júri, que é óbvio que tem um pouco isso, né? Você veste um personagem ali. Mas eu acho que também tem outras questões que foram muito, muito importantes para mim, que eu nem sabia que teria isso, mas que foram importantes, porque no direito você acaba tentando entender o outro, né? O que levou aquela pessoa a cometer tal crime, né? Ou de que maneira que aquilo tudo aconteceu, como as coisas se deram. E também entender um pouco o que está escrito, né? A lei, o que está escrito ali, para você poder traduzir aquilo. Então, acho que no final das contas é o que a gente faz também no teatro. Né? A gente lê, tenta entender, ver o que está por trás daquilo, né? Tentar entender o outro, o seu personagem e o outro personagem, né? E tentar entender o contexto, né? Que levou a tudo aquilo acontecer. No teatro a gente faz muito isso. É quando a gente pega um texto para trabalhar, a gente tem um processo que normalmente acontece, que a gente chama um processo de mesa. Que é aquele momento que, na verdade, você não tem peça ainda, você tem um texto, então você senta na mesa e vamos ler e discutir, né? E tentar entender por que ele está dizendo isso, de onde vem isso, por que ele agiu dessa maneira, né? E isso é o que a gente faz muitas vezes dentro do direito, né? Tentar entender como as coisas se deram. Fora que a vida real, os dramas da vida real, rapaz, acho que tem... Você que é autor, né? É impressionante como existem histórias que são assim, dignas de serem contadas mesmo, né? Exatamente. E a gente entra em contato com esses dramas humanos aí. Danielzinho, vamos para frente aqui. Eu queria falar um pouquinho o seguinte. Você, como eu disse, você é essencialmente um ator de teatro. Tem uma história muito forte como diretor, mas você tem também trabalhos na telona, no cinema, e na TV, algumas participações, eu até vi aqui, né? Verão 90, Ilha de Ferro, A Lei do Amor, Casa do Caio, Força Tarefa, e os filmes
Bate Coração, né? As Mães de Chico, Eu Não Conhecia Tururu e outro lá. Queria que tu falasse um pouquinho também dessas experiências, assim, para ti, como é que foi, e assim, a TV principalmente é um veículo de massa, né? E que acaba de alguma forma projetando um pouco mais o artista, mas ao mesmo tempo perde muito do contato ali com o público no dia a dia. Então eu queria que você falasse um pouco, eu sei que é uma pergunta clichê, é uma pergunta clichê, mas é como tem no nosso público aqui, gente heterogênea, é muito heterogêneo, então seria talvez interessante você dizer do teu depoimento. Olha, são linguagens bem diferentes, assim, eu gosto de todos, assim. A diferença basicamente está talvez no nível de cuidado que você acaba conseguindo ter no seu trabalho. Não só no cuidado, na universaria do teu trabalho ali, sabe? No artesanal do teu trabalho. O teatro, ele te dá a possibilidade, normalmente, a gente estamos trabalhando dentro, né, falando de um processo natural, normalmente ele te dá a possibilidade de você se aprofundar muito mais. Né? Porque você tem uma peça pronta, você sabe de onde aquele personagem vai, para onde ele, né, de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele está ali, enfim, você tem mais tempo, são horas de dedicação. Normalmente ensaios são no mínimo 4 horas, mas tem peças que exigem muito mais tempo de ensaio por dia. Então você consegue se aprofundar muito mais naquele universo, você pode pesquisar muito mais. No caso do cinema, dependendo do processo, você não tem tanto tempo, né? Mas você tem essa questão do artesanal ainda presente. Porque você também tem um texto pronto, né? Um roteiro pronto, você sabe de onde você vem, para onde você vai. A grande dificuldade do cinema, às vezes, é porque é tudo muito picotado, muito quebrado, né? Então você tem que aprender a manter a mesma emoção, porque você às vezes você está em São Paulo, a próxima cena você abre uma porta, você está em Minas, e você tem que manter a mesma emoção. Então por isso você tem que ter aquilo muito estabelecido dentro de você, a compreensão do personagem, da emoção, do momento. A televisão, ela é uma indústria, né? É óbvio que às vezes existem produtos dentro dessa indústria que se ressaltam, né? Onde você tem ali um espaço para trabalhar de forma mais dedicada. Mas, em geral, existe uma coisa, a televisão é muito mais cara, né? E existe uma urgência. Você grava hoje para daqui a uma semana estar indo ao ar, né? Você tem uma lista de, sei lá, 20 cenas para gravar por dia, você não tem tempo a perder, né? Então, isso não te dá muito espaço. Por outro lado, te obriga também a ser muito mais rápido nas tuas respostas, na tua compreensão. Então é curioso, porque aquilo que parece que é uma grande dificuldade, né, que é um limitador, muitas vezes eu como diretor, por exemplo, já tive a dificuldade, por exemplo, de trabalhar com atores de teatro, porque às vezes eu preciso de uma resposta rápida, porque, sei lá, quando você está dirigindo, às vezes fala, cara, resolvi mudar completamente, vai por outro caminho. E muitas vezes o ator de televisão responde muito mais rápido, porque ele está acostumado a fazer isso na televisão, né? Porque ele na televisão ele começa como mocinho e termina como assassino, né? Então eu vou dar um exemplo. O texto na televisão, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que ele vai sendo trabalhado também de acordo com a resposta que eles têm do público, né? Do público, tem uma série de coisas. Eu vou te dar um exemplo, assim, uma das novelas que eu fiz, que foi o Alto Astral, eu entrei para fazer 2 cenas, né? E a informação que eu só tinha uma informação. Eu dizia assim, olha, ele se chama Miranda, o personagem, ele está envolvido numa tramóia e pode ser que ele volte. Eram as únicas informações que eu tinha. Então, quando eu entrei, você fala, como é que eu faço? Eu sei que eu estou fazendo parte de uma tramóia, eu não estou fazendo parte, eu estou entrando de gaiato, né? Você fica um pouco ali, né? Sem ter tanta informação, porque às vezes nem eles mesmos sabem. Porque às vezes o autor está ali e ainda vai pensar naquilo. Então, quando o personagem volta, lá na frente, alguns capítulos depois, ele volta vilão, né?
E aí ele volta mandando matar personagem, não sei o quê, né? Só que já tinha um vilão na novela, que era o Thiago Lacerda. Eu era o assistente dele. Então, sabe, é meio isso, Geritza, te vira, né? Então, acaba, mas isso também, ao mesmo tempo, é muito desafiador, né? Porque você entra, cara, joga o jogo, né? E aí acaba que a resposta sua depende muito do teu colega. Nesse caso especial, eu tive a sorte de ter colegas muito bacanas, em especial o Thiago Lacerda, que era um cara que jogava o tempo inteiro, né? O bom jogo. Então, isso facilita muito, porque você vai criando as relações a partir daí. É diferente do teatro, do cinema, que você já sabe se você é bom, se você é mal, se você, né, qual é a tua história, enfim. Mas é muito desafiador também. Por isso também é sim uma cachaça, Geritza. É sim. Eu queria que você respondesse aqui a nossa amiga Manu. ¿Dónde buscas inspiração, Dani? Para escrever, para dirigir? Aí responda em português e espanhol, o que você quiser. Porque o seu trabalho como autor também é muito significativo, né? É Juan Manuel. Mano, estou acostumado com a minha Manu aqui. Inspiração, cara, eu acho que inspiração é trabalho, assim, às vezes, e da observação, né? A gente acaba, eu usando um paralelo com a fotografia, por exemplo, quando eu comecei a fotografar, né? O Manu tá reclamando que você tá falando em português, hein? Não, ele tá querendo que eu fale em português, ele gosta. Você tá querendo que eu fale em português. Mas ele entende bem o português. Mas quando eu comecei a fotografar, que foi uma herança do meu pai, né? O teu olhar acaba ficando mais apurado, né? Porque você acaba vendo a fotografia, aquilo que você começa meio experimental, você acaba percebendo o enquadramento, você acaba percebendo cor, você acaba percebendo luz, né? E aí eu brinco muito dizendo assim, que nem o menino lá do filme, né? Eu vejo fotografia por toda parte, porque às vezes eu tô olhando uma cena absolutamente cotidiana, banal, e eu vejo uma foto ali, né? Então a inspiração acho que vem muito disso, vem do trabalho, ele vem do exercício, né? Quando você exercita a cabeça para pensar em histórias, quando você exercita a tua observação do mundo. Eu gosto muito de anotar, por exemplo, coisas que eu vejo no dia a dia, histórias absurdas, né? Ou situações, né? Que eu vou vendo e vou guardando isso como um arquivo. E lá na frente eu vou utilizar de alguma maneira. Tem algum projeto aí que você está trabalhando aí, escrevendo para o momento, alguma peça que esteja... Tá complicado, né? Esse momento tá ruim, até para você se programar, né? Vamos lá, eu tenho o meu lado, porque assim, em todos esses trabalhos que você citou, né, alguns deles são trabalhos que vieram com a companhia que a gente tem, né? Basicamente eu, Gustavo Falcão, Sávio Mol. Então, o Matador, que foi o nosso primeiro trabalho, que teve em Fortaleza. Um abraço, Manuel querido. Pensador de direito. O Matador, que teve em Fortaleza, que foi o nosso primeiro trabalho. Depois veio Esse Vazio, O Princípio de Arquimedes e o último, que foi o Cego e Louco, que você assistiu. Esses são os trabalhos em que normalmente eu estou envolvido como diretor ou ator, mas que eu também produzo, né? Então, assim, eu tenho me dedicado muito, ultimamente, aos trabalhos da companhia. Então, não tenho escrito tanto, né? Os últimos trabalhos de escrita que eu tenho feito mesmo, o roteiro do Bate-Coração, por exemplo, que eu fiz. No campo do cinema, tem um novo roteiro junto com o Glauber, que a gente está trabalhando, que chama Labirinto Branco, ganhou um edital para desenvolvimento do roteiro. Então a gente está finalizando um tratamento agora. Em cinema você vai trabalhando, no teatro também, mas são os tratamentos, né? Na verdade você escreve, reescreve, né? Até chegar ao último tratamento. Então acabei de entregar o último tratamento para a gente poder apresentar no edital que a gente tinha ganho. E em teatro eu tenho escrito muito pouco. Eu tenho trabalhado mais na busca de textos que eu quero fazer, né?
Então a gente ia voltar aqui no Rio com o princípio de Arquimedes, que eu estou tentando reformatar, redesenhar para ficar mais simples, para ver se a gente consegue viajar, porque a estrutura dele é mais complexa, é mais difícil de viajar. E a gente ia testar esse novo formato agora, nessa nova temporada. E a gente também tinha uma nova temporada do Segue o Louco prevista. Na verdade, era o Segue o Louco em maio, em julho a gente ia ter o princípio de Arquimedes. Bom, tudo cancelado, tudo suspenso por conta da pandemia. Não sabemos o que vai acontecer a partir de agora. Fora isso, a gente tinha um novo projeto que chama Destinatário Desconhecido, que é a adaptação de um livro bem bacana, de uma autora anglo-americana, que é uma troca de cartas entre dois personagens, e pela troca de cartas você vai vendo o nascimento do nazismo. É bem interessante, é um livro bem impactante, e um mora nos Estados Unidos e o outro ficou na Alemanha pré-nazista, né? Então, pela troca de cartas deles, você vai vendo a evolução do nazismo. E aí eu comprei os direitos desse texto, e a gente ia começar o processo para poder ver se a gente ia conseguir montar esse ano ainda. E aí, com isso também, não sabemos o que vai ser. Eu queria registrar aqui Jason Gonçalves. Rapaz, nem tinha notícia deste homem. Um abraço grande, meu amigo. Você entrou aí. Olha só, rapaz, olha só. Os amigos vindo ainda. A Geritza pontuou aí, lembrando que você começou fazendo aula de ensino à distância, né, na TV. É muito bacana. E isso é uma coisa muito bacana, cara, porque foi uma experiência... aquilo que a gente estava falando sobre a questão da linguagem, né, câmera e tal, cara, eu aprendi muito com as teleaulas da TVC. Né? Foram 2 anos em que a Geritza participou também, né? Foram 2 anos em que eu dava aula de português, né? E eles aproveitavam o fato de eu ser ator para também criar situações. Então eu contracenava como se fosse professor e aluno, com amigos, etc. Meu pai fez participação, meus irmãos fizeram participação. Foram 2 anos assim que a gente gravava várias aulas por semana. E isso me deu uma cancha de relação com a câmera, de corte, né? Porque era uma câmera só para você simular que eram 3. Então tem todo um sistema de corte. Tinha toda a questão do chroma key, né? De você falar, olha, você tá vendo aqui que aqui tem isso, aqui tem... E não tinha nada. E foi muito bacana, porque além dessa experiência, de alguma forma, saber que a gente estava contribuindo com a formação de gerações, porque não foi só uma geração. Até hoje, eu encontro pessoas que dizem para mim que foram meus alunos, entre aspas, né? Porque estava ali na sala de aula. Você sabe que uma das maiores alegrias que eu tive foi ir assistir o Silvério Pereira, né? Grande ator, cearense, etc. Bom, o Silvério é de uma geração mais nova do que a minha, então quando eu saí, nós não nos cruzamos. Então, eu fui assistir a peça e, muito humildemente, cheguei para ele e fui falar no final do espetáculo: Silvério, eu não sei se você sabe quem eu sou, fui assistir aqui no Rio, né? Não sei se você sabe quem eu sou seu conterrâneo. E ele olhou para mim e falou assim: Daniel, você era meu professor de português. Que barato. E aí eu fiquei muito feliz. Ele falou: a primeira vez que eu ouvi falar de João Cabral de Melo Neto foi com você na televisão. Caramba. Aí eu fiquei muito feliz, né? Que legal. Danielzinho, alguma perspectiva de como é que vai caminhar aí o retorno aí no Rio de Janeiro? Você tem... E aí eu até emendo numa outra pergunta, assim, sei que isso cabe muito às autoridades sanitárias, mas assim, você vê alguma forma segura de fazer isso no momento, ou está muito cedo? Olha, tem muitas dúvidas, sabe, Marcelo? Hoje o governo do estado fez um decreto que permite a reabertura dos teatros, né? Só que isso no governo, no estado, mas a prefeitura não. Então a gente continua fechado. De qualquer maneira, existe uma discussão muito grande no meio teatral
aqui pelo menos, da gente, todos precisam trabalhar, todos estão preocupados, né? Mas existe uma preocupação maior ainda, que é com a vida, né? Inclusive, o presidente da Associação de Produtores de Teatro, que é um amigo meu, o Eduardo Barata, ele deu uma entrevista falando exatamente isso. O nosso compromisso é com a vida. Então, assim, por mais que a gente tenha necessidade de voltar aos palcos e precise, né, a gente tem que entender que existe muita dúvida em relação a isso. Né? Existe muita dúvida de como proceder. Por mais que você tenha todos os protocolos de segurança, a gente não pode ser irresponsável. Né? Então, existem algumas ações que estão sendo encaminhadas, como, por exemplo, existe um teatro aqui, mas é um teatro caro, um teatro grande, que tem essa possibilidade, que eles têm a possibilidade de abrir o fundo do palco e dar para uma área aberta. Então, eles vão... A ideia é que eles comecem por aí, né? Existem as experiências de drive-ins, né, do palco, na Cidade das Artes, por exemplo, que tem um espaço aberto. Mas eu acho que, assim, aquele teatro que a gente está acostumado, eu acho que ele ainda demora um pouco a voltar. Porque existem... primeiro que teatro a gente trabalha normalmente, por mais que muita gente ache que não, a gente trabalha sempre com recursos muito pequenos. Então, para que eu, como produtor, por exemplo, possa garantir a segurança do público e das pessoas que estão trabalhando no espetáculo, isso vai ter um custo, e é um custo alto. Então, talvez, por exemplo, o governo do estado agora autorizou a ter 1/3 do público. Talvez não valha a pena você abrir um espetáculo, um teatro, para eu entrar ali e ter 1/3 do público, e se tiver, porque o público também, as pessoas estão muito traumatizadas, elas estão com muito medo, né? Então, eu acho que isso ainda é um processo meio lento. Eu, particularmente, Daniel, não estou vendo a minha volta, pelo menos este ano, né, aos palcos. Eu estou vendo só a partir de 2021, por conta de todo esse cenário. Pode ser que alguma coisa aconteça e que a gente tenha alguma grande surpresa. Mas, em princípio, eu acho que só quem tiver realmente muita condição, né, teatros particulares que têm uma verba ali garantida, ou grandes produções, ou de repente como você falou, né, um stand-up que é uma pessoa só e que consegue reunir, dependendo do artista, uma grande quantidade de pessoas e que pode cobrar um ingresso mais caro para compensar. São vários fatores. Fazer teatro já é muito caro, né? É muito difícil. E nessas condições talvez não valha a pena a gente arriscar. Né? É como a gente às vezes fala, muitas vezes dentro de um contexto normal, que as pessoas falam assim, por que você não vem para cá com a peça? As pessoas não têm a exata noção do custo que é você levar qualquer peça para qualquer lugar. Né? É um custo imenso. Então, às vezes, simplesmente não vale a pena, se você não tiver algum tipo de incentivo. Agora, se de repente existir um protocolo de segurança por parte dos teatros e que permita ao público e a nós termos segurança, sem o custo pesar nas costas do produtor, eu acho que aí talvez exista uma possibilidade da gente, né, arriscar. Mas eu não vejo muito dessa maneira, porque, infelizmente, a maior parte dos teatros são públicos, né? Os que são privados vão estar interessados em um outro tipo de espetáculo, que possa ter, talvez, um show de música, vai ter muito mais atrativo, né? E vai ser muito mais rentável, porque você não... Enfim, existem outros custos que talvez compensem o fato de você estar reabrindo. Então, infelizmente, ainda está nesse processo de tentar entender o que vai acontecer. Existem muitos trabalhadores, eu imagino, né, impactados, né, da indústria do teatro, com isso, né? Como é que está isso aí para eles, hein? Assim, como é que esse povo está se virando? Porque nós somos remediados, a gente sobrevive e tudo mais. Né? Como é que está para esse trabalhador, o cara que trabalha com a cenografia, o cara que trabalha com a luz, com o porteirozinho lá e tal? Como exatamente. É que tá bem difícil, tá bem difícil. Às vezes, assim, a gente sempre tenta, a gente fica sabendo, né? A gente, algumas pessoas procuram a gente, porque essas pessoas são os mais impactados. Né? É exatamente isso que você falou. É o técnico do teatro, a costureira, né? O bilheteiro. Muitos deles perderam seus trabalhos. Existem algumas ações, como a PTR, que é essa associação que eu falei, que fez uma campanha, tem feito uma campanha para poder dar um vale-refeição
para os trabalhadores de teatro. Então, os trabalhadores que estão em situação mais crítica se inscrevem, eles fazem uma filtragem, eles arrecadam verbas através de doações e outras ações, e depois eles distribuem esses cartões. Né? Foi uma forma de tentar aliviar. Mas eu conheço muita gente que saiu do Rio, foi para casa de parentes, né, longe, porque não tinha como se sustentar aqui. Eu conheço gente que está, por exemplo, uma excelente diretora de palco, que é uma pessoa incrível, está vendendo máscara, né, para poder sobreviver. E aquilo que seria o auxílio emergencial, né, não está sendo tão emergencial, né? Não só para os trabalhadores em geral e para a área da cultura, agora que está começando a ser regulamentado, enfim. Então tem sido muito difícil. Eu felizmente, sou privilegiado, assim, tenho como me sustentar, né, segurando as pontas e tal, mas tem um grande exército de pessoas que está numa situação bem difícil, bem complicada. A minha Manu, né, me advertiu que nós temos com o tempo já se acabando. A Maurícia perguntou quando é que você vem por aqui, por Fortaleza. Todos você é super amado aqui. E eu queria que você dissesse isso, dissesse aí os próximos passos, quando é que você vem, e já a gente se encaminhando, você dizer alguma coisa, responder alguém. Olha, gente, ir para Fortaleza é sempre uma grande alegria para mim. Mas assim, eu sempre também, a minha família agora está praticamente toda em Pernambuco. Eu tenho um irmão e uma sobrinha em Fortaleza, né? Aliás, agora eu tenho 2 irmãos, enfim, é uma mudança geral. Mas eu quero muito levar os espetáculos para Fortaleza, para o Crato, Juliano, seria maravilhoso. Ele disse que vai financiar se você levar para o Crato, viu? Vamos ver. Vou cobrar. Mas assim, a gente tem muita vontade, a gente quer levar muito Segue o Louco, quer levar muito o Princípio de Arquimedes. E eu queria muito, isso é uma loucura minha, isso é um desejo, não falei isso pra ninguém, mas muito estrear o Destinatário Desconhecido aí. Isso é um plano nosso, porque como são só 2 atores, supostamente isso facilitaria. Mas é como eu falei, é um custo muito grande, então isso tem que ser muito bem planejado se a gente não tiver algum tipo de suporte, né, algum tipo de garantia. Então, no caso do Esse Vazio, a gente conseguiu levar através da Universidade Federal, né, lá para o Teatro Universitário. Foi uma grande alegria voltar aonde eu estudei, onde tudo começou. Mas isso não acontece sempre. Márcio, o Márcio tá dizendo para você levar para Salvador também. Márcio, você tem que fazer uma live com esse rapaz aí, que esse cara é renascentista, como eu disse. Eu só não posso levar, o Princípio de Arquimedes, porque vai ter uma montagem do Princípio de Arquimedes lá em Salvador. Que a gente negociou de ter uma montagem de lá. Gente, Danielzinho, meu querido, um beijo grande para você. Eu queria agradecer demais a força que você está dando aqui para o canal do Mobilight Pictures, entendeu? Uma felicidade grande dizer para você que em outubro eu e Dona Manu estaremos completando 10 anos de relacionamento no Rio de Janeiro. Iremos aí ao Rio. E agradecer demais a você por essa gentileza, por esse espaço de ter vindo aqui. Um beijo para quem eu não pude responder aqui, tá bom? Beijo a todos, brigadão aos amigos também. Desculpa que eu não pude falar. Tá, joia. Eu que peço desculpa aí. Nós temos aqui ainda 2 minutinhos, mas é melhor a gente ir se despedindo logo do que encerrar, né, tudo de uma vez. Exatamente. Tá bom? Agradeço a Manu pela assessoria, saudade. Ao Heitor pela presença. Os amigos queridos todos do Rio, de Fortaleza, de onde for, prazer estar aqui. E quando precisar, Marcelo, é só chamar. Foi um prazer. Tá, joia. Galera, muitíssimo obrigado a todo mundo que esteve aí. Eu vou tentar fazer outras lives. Eu vou falar com a Edilisa. Edilisa, lembra da Edilisa? Edilisa, que é videomaker, casada com um documentarista também. Talvez eu faça uma live aqui com o casal. Dr. Roberto Real Linhares vai falar sobre direito autoral também. Então, vamos fazer uma série de lives bacanas aqui. Já pede assessoria para a Manu para salvar a sua live, viu? Já pergunta para ela como é que faz para salvar a live. Beijão, Daniel. Obrigado por tudo, meu querido. Um abraço, até a próxima. Manu, pelo amor de Deus, me ajuda aqui.